Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer uma torta mousse de chocolate que é super simples de fazer e fica maravilhosa. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe o seu like, isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então, bora lá começar nossa receita, tá? Aqui eu já tenho 2 envelopes de biscoito tipo maisena que eu triturei no liquidificador. Você também faz o mesmo processo no triturador. E estou adicionando aqui 9 colheres de sopa de manteiga derretida, tá? Também dá para fazer com margarina, de preferência margarina que tem 80% de gordura. Você vai misturar tudo isso muito bem, tá? Eu comecei misturando com a colher, depois eu fui misturando com as mãos para poder terminar de agregar. E em seguida a gente vai forrar uma forma com essa nossa massinha. Para ter certeza da textura que ela fica, ela vai ficar com esse aspecto, tá? Tipo uma areia molhada. Quando você pega, vai ficando tipo os montinhos grudados na sua mão. Caso ela fique muito ressecada, você pode adicionar um pouquinho mais de manteiga. Gente, eu estou utilizando aqui uma forma de fundo removível, tá? Ela tem 25 centímetros de diâmetro, mas se você não quiser fazer uma forma para você desmoldar, você já pode forrar o fundo de uma travessa, de algum recipiente que você já queira servir direto, tá? Aí não vai ter essa preocupação de desenformar depois. E essa nossa massa não precisa ir ao forno, tá? Como é uma massa que é feita com ingredientes que não tem ovos, por exemplo, então não tem a necessidade de levar ao forno. Apenas essa mistura de farinha de biscoito com a nossa manteiga derretida já vai dar estrutura para essa nossa torta. Você começa espalhando com as mãos, depois pega uma colher, tá? E vai apertando bastante aí para poder ela ficar bem compactada, tanto na parte do fundo da forma quanto também nas laterais. Agora a gente vai fazer um chantilly, tá? Gente, eu tô utilizando aqui 200 gramas de chantilly. Ele ficou 12 horas na geladeira, que é o correto antes de bater, mas caso você não lembre de deixar na geladeira, você vai colocar no bowl e vai levar no congelador por 40 minutos antes de bater. Eu adicionei 2 colheres de sopa de chocolate 50% cacau e 2 colheres de sopa de leite em pó e levei para bater. Quando ele começar a ganhar uma certa consistência, você vai adicionar uma colher de chá de emulsificante. Esse emulsificante, gente, vai ajudar a dar mais volume, tá? No nosso chantilly, então ele vai ter um rendimento um pouco maior. Você vai bater até chegar nesse ponto, tá? Como eu utilizei a batedeira planetária, eu bati na velocidade 2, mas caso você use a batedeira comum, você bate na velocidade mais alta da sua batedeira. Depois que saiu da batedeira, eu dei uma leve misturada com a espátula e agora eu tô dividindo, tá? Metade desse meu chantilly vai ser misturado ao recheio de chocolate, tá, gente? Eu vou deixar o vídeo na descrição porque já tem a receita desse recheio aqui no canal. E você vai agregar quando o recheio estiver totalmente frio, tá? O que é que vai acontecer? A gente vai unir o nosso recheio de chocolate com o nosso chantilly e ele vai dar uma aerada, então ele vai ficar realmente com o aspecto de mousse. Lembra de misturar realmente quando esse recheio de chocolate estiver totalmente frio, tá? Porque não tem como você unir o chantilly se essa mistura estiver quente. Ele vai desandar e não vai dar a textura que a gente precisa, que é um ponto tipo um mousse. Agora a gente vai rechear a nossa base aí da torta, tá? Tô adicionando todo o meu mousse de chocolate e vou espalhando para que fique todo na mesma altura. Caso você use uma forma que seja um pouquinho mais estreita, a sua torta vai ficar um pouco mais alta que a minha. E se você quiser também aumentar a quantidade de recheio, você pode aumentar, dobrar a receita e, consequentemente, vai dobrar também a quantidade de chantilly utilizado.
Agora a gente vai fazer a cobertura com o restante do chantilly, tá? Eu comecei colocando aqui num saco de confeitar e fui fazendo umas pitanguinhas em volta de toda a minha torta. Mas eu acabei não gostando do resultado e retirei as pitanguinhas e só espalhei realmente o chantilly por cima para ficar com uma camada fininha de cobertura. Fui espalhando com a colherzinha mesmo, tá? Para poder deixar aí toda essa parte de cima com o chantilly na mesma quantidade, e uma pequena camada. Como vocês perceberam, ficou uma bordinha de massa sobrando, tá? Gente, eu não ia conseguir olhar para essa torta em paz se eu deixasse essa bordinha aparecendo. Então eu fui quebrando aí todo esse excesso da bordinha e achatei ela para ficar na altura que estava o recheio, tá? Aí sim eu ficaria em paz, porque ia ficar tudo no mesmo nível. Mas se você não quiser, não precisa fazer isso, tá? É só realmente porque eu não ia gostar do acabamento dela, ia ficar todo tortinho a lateral. Então eu fui ajeitando desse jeito para que ela ficasse compactada e ficasse uma torta mais bonita no final. E para finalizar, eu estou usando aqui 60 gramas de xerém de amendoim, tá? Eu vou distribuir por toda essa parte de cima da minha torta. Também fui dando uma organizada nele com a própria espátula, tipo para aderir mais ao chantilly que já estava colocado aí. Gente, depois disso eu levei no congelador para poder a minha massa firmar e eu consegui retirar da minha forma, tá? Caso você faça direto numa travessa e não tenha pressa para servir, você pode deixar apenas na geladeira. Após uma hora no congelador, como vocês podem ver, ficou bem geladinha. Agora sim eu consigo desmoldar, tá? Coloca aí sobre algum pote, como eu fiz, para poder você conseguir ter um apoio, caso a sua forma seja desse jeito, de fundo removível. Daí você vai balançando as laterais, com cuidado para não quebrar, até ela soltar completamente. E tá pronta a nossa torta mousse de chocolate. Gente, como vocês viram passo a passo, essa receita é bem simples de fazer, tá? É uma excelente opção de sobremesa para você fazer para sua família. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa receita fica realmente deliciosa e não é uma receita enjoativa. Tenho certeza que vocês vão amar. Como eu sempre peço para vocês, por favor, não saiam do vídeo sem deixar o like e também compartilhe com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.